Tem muita gente que acha que retrospectivas são um truque para garantir aquele engajamento no final do ano. E é mesmo. Porque não tem como a gente olhar para algum assunto que passou nos últimos meses e não reagir. É mais forte do que a gente. Eu entendo. Só que aqui a gente não tá pegando atalho, não. A gente quis fazer esse episódio especial de retrospectiva do É Sobre Isso porque é divertido. E também porque ele ajuda a gente a estabelecer uma pequena ordem nos acontecimentos desse ano tão intenso e tão confuso que tá acabando de acontecer. Você já deve ter notado que a gente não faz as coisas só pra seguir uma modinha. A gente gosta é de conversar sobre os nossos tempos malucos. Nesse ano, 2025, a gente falou de assuntos que a gente achou que era importante pro público naquele momento. Uns eram muito quentes, como inteligência artificial, e outros não eram tão populares, como, por exemplo, a influência da ficção na inovação. Mas a gente trouxe pra mesa porque a gente achava que tinha algo pra contribuir dentro dessas discussões. E agora a gente senta aqui, os 4 juntos na mesa, para olhar para o ano que tá acabando e falar dos mais e dos menos. O que foi bom e o que foi ruim. O que a gente amou e odiou. Os vencedores e perdedores, por assim dizer. Tudo aquilo que vivemos ou deixamos de viver. Coisas assim, você sabe, uma verdadeira retrospectiva do ano e antes da retrospectiva tradicional da Globo. Esse é o É Sobre Isso, um podcast sobre a comunicação dos nossos tempos, produção da Ampere e da Beat, quinzenalmente no Spotify, no YouTube e em todos os lugares onde você acompanha os seus podcasts. Eu sou a Gaia Passarelli e eu quero que hoje você sente aqui na mesa comigo, com a Catarina Cicarelli, o Guilherme Pinheiro e o Cris Dias e participe da nossa conversa. Não deixe de comentar aqui embaixo sobre as coisas que você acha que a gente viajou muito, sobre todas aquelas coisas que a gente vai esquecer de falar, porque isso é um fato, e vale até você lançar uma listinha dos melhores episódios do É Sobre Isso de 2025, a gente vai ficar muito feliz se você fizer isso. Então, senta aqui com a gente, porque hoje o programa tá começando e tá super legal. Senta logo aqui com a gente que o programa tá começando. Novo dia, de um novo tempo. Acho que a Ana tem que pensar num vencedor e perdedor também, passar pra nós Boa, aqui depois. Perdedor, ela dirigindo a gente tem que pensar aqui. num vencedor e perdedor também. A paciência da Ana. Mas então só para explicar como é que vai ser a dinâmica. Cada um aqui na mesa, e essa é a primeira vez em mais de um mês que estamos 4 aqui. Olha Vocês estavam com saudade de mim? Olha lá. Vocês vão ter de cores diferentes de cabelo. Não sei se Tá vocês ornando separaram. com a cortina. Você viu? fundo, Eu vou sumir no fundo. Mas, não sei se vocês repararam, eu consegui emplacar looks de Réveillon aqui no grupo. A gente tá, ano novo. Eu tô em mais férias, assim, mas... Férias. Tá, uma energia verão, Eu tô num clima que eu quero pro ano que vem. A gente vai falar disso também daqui a pouco. Mas, enfim, explicando qual que vai ser a dinâmica. Cada um aqui na mesa vai indicar um vencedor e um perdedor do ano de 2025. Não precisa ser vencedor e perdedor, pessoa física ou pessoa jurídica. Se quiser, pode, mas não precisa. Pode ser um conceito, uma ideia, um acontecimento. E isso vai durar aí um pouco mais de 1 hora, como vocês vão ver. E esse é o nosso último episódio desse ano. Então, quem quer começar? Cris? Vamos começar primeiro com vencedores ou perdedores? Não, perdedores. Então, tá bom. Perdedor, pra terminar, lá terminar em cima. Lá em cima. Beleza. O perdedor tem que fazer. O perdedor do ano, para mim, foi o sonho americano. Ok. Eu falei, não precisa ser uma pessoa, né? Pode ser um conceito. Perdeu, um sonho. Um sonho. Por quê, Cris? De que com a... Cara, eu fui criado... Quando era criança, foi bem aquela época que a Globo recebeu muitas séries enlatadas. Eu fui criado... Você quer falar quantos anos você tem? Eu tenho quase 53 anos. Sou de você 1973. Não, calma também. Peraí, segura. Você é Gen X? A minha moral está sendo perdedor do ano. Acabei de ser convertido ao perdedor do ano. Sou geração X. Eu cresci, enfim, nos anos 70, 80... E a televisão me vendia uma ideia muito forte de que o legal é ser americano, Hollywood, séries, enfim. E essa narrativa, aos trancos e barrancos, se sustentou muito bem mundialmente. E esse ano, Donald Trump, jogou pela janela, triturou, amassou, bateu. E, assim, toda a posição de domínio e liderança narrativa, econômica e tal dos Estados Unidos, a galera fala, não, o legal é ser americano, o legal é morar nos Estados Unidos,
foi pro saco. Até pessoas que eu conheço razoavelmente americanizadas. Eu me considero um cara bem americanizado, mas assim, pessoas que não, eu sonho em ir todo ano para Disney, não sei o que lá. Assim, cara, não vou, porque o visto tá difícil, porque aí quando vou chegar lá, vou ser maltratado, vou ser isso, vou ser aquilo. E toda a história também de posicionamento político, hegemonia, de falar assim, nós somos os líderes do mundo livre. Essa é uma expressão bem Estados Unidos, né? Os líderes do mundo livre. Maior não. democracia do mundo, não é mais. Maior Assim, democracia virou uma do autocracia, mundo. a maior democracia do mundo somos nós. Somos hoje em nós. dia. Então, isso de, cara, não quero deles abrir mão, falar, não, eu não quero ser isso, agora eu me volto para dentro, eu olho para mim, eu trato mal os estrangeiros. Eu estava vendo uns infográficos do New York Times ontem, o número de estudantes estrangeiros despencando nos Estados Unidos, sendo que um dos países que mais teve queda percentual de novos estudantes é a Índia. Lembrando que o CEO da Microsoft, o CEO do Google são indianos e chegaram nos Estados Unidos como estudantes. Então, assim, perdendo até essa coisa de, não, eu vou mandar meus filhos para lá, que lá eles vão vencer na vida. Não, o que eu vou fazer? Enfim, então eu fiquei chocado. Eu não esperava que fosse acontecer tão rápido. Talvez eu nem fosse ver esse tipo de coisa. Mas o sonho americano foi para o saco. E que teve um lance também até dos vistos, a galera do Vale do Silício, aquele visto de pessoa muito especial, que tem ali um talento que não pode ser replicado, e aí eles conseguem ter um visto de permanência. Até ele tá com várias restrições, você precisa ter uma grana para poder bancar, e aí muitos talentos ali do Vale do Silício colocaram em xeque se continuou ou não nas empresas de tech. Isso foi um grande drama. Dito isso, eu tava na Disney, tá, gente? Eu não tava aqui, porque eu sumi desta bancada que vos falo. Vocês encontraram vários convidados maravilhosos. Tava na Disney e vivi o sonho americano ali naquela bolha, mas a sensação é que tá meio bad. E principalmente na Flórida, né? Eu tava ali no burburinho. Inclusive, era aquela vibe, aquele que não se pode nomear, assim, tipo, uma coisa ficar meio na nossa ali, porque realmente eu acho que eu nunca tinha passado pelo medo de passar pela imigração, assim. Tipo, Isso. puta, será que vão me parar? E assim, eu vou relativamente bastante até para os Estados Unidos. Nos últimos... Eu trabalhei para uma empresa que eu tinha que ir com frequência, e nos últimos anos, acho que pelo menos uma vez por ano eu vou para os Estados Unidos. Mas assim, dessa vez eu fiquei, cara, será que vai acontecer alguma coisa? Foi bem tranquilo, mas não só eu, como amigos que foram aí recentemente também ficaram com essa sensação. O meu irmão foi declinado do visto, ele não tinha visto, ele ia com a gente, ele não conseguiu porque o visto dele foi declinado. Olha lá. Depois ele fez de novo Entrevista? a entrevista conseguiu, mas aí não dava mais tempo, enfim, foi um caos. Então, não foi simples realmente. E eu me deparei lá com um curioso e maravilhoso espécime brasileiro, que é um brasileiro melhor que mora nos Estados Unidos. Foi maravilhoso. Ele era motorista de Uber, obviamente. E aí, quando ele viu que a gente era brasileiro, ele ficou tipo, né, porque lá no Brasil... E aí, assim, era um carro que tinha eu e uma amiga no banco de trás e o padrasto do meu marido tava no banco da frente. É um cara alto, barbudo. Ele olhou e achou que ele tinha ali um aliado. Mal sabia ele esquerdista pra caramba. E aí, tipo, ele foi dar um cheiro de um discursinho. Tipo, já teve um corte ali do meu sogro que foi maravilhoso. Então, dei umas risadinhas ali, porque no banco de trás tá tipo... Então, mas o sonho americano, ele foi construído em algumas premissas que não necessariamente... eram verdadeiras, né? Isso. É que eles conseguiam comunicar para o resto do mundo isso de uma forma muito eficaz, e, enfim. Mas eu trabalhei na Disney, e quando eu tava na Disney, eu fui muitas vezes, minha família também é louca pela Disney e tal, não sei o quê, e quando eu trabalhei lá, que você convive com o americano, com o blue collar, que é o cara que é trabalhador, os funcionários da Disney que são americanos, ele não é um cara, se ele não é de gerência, e a gente não era de gerência, eu fui fazer um programa universitário onde eu trabalhava na operação do parque mesmo, né? Então você convivia com os caras que ganhavam, não era minimum wage, mas era tipo, não era gente rica e tal. E eles tinham muito essa ideia de que eu tava lá de alguma forma porque minha cultura era pior e eu tava lá pra adquirir a deles. E, cara, você olhava pros caras e falava assim, cara, assim, eu já fui pra Europa, eu já fui pro Japão, eu já fui pra um monte de lugar, e o cara não saiu da Flórida, sabe? Mas na cabeça dele, aquilo ali era assim, mas eu não preciso, eu tô na Flórida, eu tô nos Estados Unidos, sabe? Então, assim, a premissa do sonho americano, ela foi construída vendida pra dentro e pra fora. E em cima de ideais econômicos que nem sempre são verdades, aquela ideia de que se você vencer lá, que todo mundo pode vencer lá, e que se você vencer lá, sei lá, a história de Nova York, né? If you can make it there, you can make it anywhere.
Cara, nunca foi assim, né? Só que agora eu acho que a situação econômica mundial alcançou os Estados Unidos. Então, você começou a ter uma concentração de renda muito maior. A classe média de lá também começou a perder muito poderio financeiro. E aí, eles começaram a se deparar com uma nova realidade. E aí, enfim, a administração atual apontou os canhões. A culpa é de quem? Dos imigrantes. A culpa né? é do outro. É. Exato, que vieram aqui e estão roubando os nossos trabalhos e tal. Quando, na verdade, é um monte de trabalho que o americano simplesmente não tem vontade de fazer. Você pega aí construção civil, assim. Não é qualquer americano que está disposto, falta mão de obra, né? Então, ruiu mesmo, enfim. Mas até umas coisas do tipo o exército americano ser o exército que garante a paz mundial. Sim. E o Trump virou e falou, não, eu vou tirar minhas tropas de não sei onde. Ou o USAID lá, de dar dinheiro para, enfim, ONGs, instituições de caridade. Não, eu vou, sabe? Então, assim, não, Ele eu vou... literalmente mudou o nome do Departamento de Defesa para Departamento da Guerra. Literalmente. Trocou a placa semana passada, inclusive. Então, não, eu vim aqui, lá do meu país super rico, eu vou dar dinheiro para você comprar remédio, porque você é um país pobre e miserável. Ele virou e falou, não, se vira, eu vou ficar com dinheiro para mim, para botar dentro do meu país e tal. Então, essa posição de, olha, do parente rico que chega e, enfim, dá presente de Natal legal para todo mundo, ele tirou o pé. E internamente também, e tem um vídeo que rola, toda hora aparece por aí, daquela série Newsroom, que a estudante, sei lá, universitária pergunta... é maravilhosa essa cena. Num evento, né, numa plateia... Por que os Estados Unidos é o país... o melhor país do mundo. Melhor país do mundo. Aí o personagem principal, o Jeff Bezos, melhor país do mundo, maior taxa de homicídio, de não sei o quê, de educação, não sei o que lá, não sei o que lá. Então eles tinham dentro essa narrativa. E a expressão dela vai fazendo assim, ó. Porque ele vai trazendo dados em cima. Nós somos o país com a maior porcentagem de adultos que acreditam em anjos, sabe? Coisas desse tipo. É uma fala muito boa e muito atual ainda. Então, como esse sonho americano, essa hegemonia, não o sonho americano que você falou de seu próprio esforço vai te recompensar, mas também isso, que a galera meio que entendeu, porque tá ralando pra caramba não sei quantos anos e tá ganhando cada vez menos, tá morando no carro. Se você quebrar o pé, melhor não ir de ambulância, que você não tem grana pra pagar. Não, melhor não quebrar o pé. Deixa o pé consertar sozinho. Corta, sabe? Tipo, então... Mas queria puxar uma coisa que você falou, assim, eu sou um pouco mais nova que você, não muito, um pouco. Também cresci com uma dieta cultural profundamente estadunidense. Apesar de ter muita novela da Globo, tinha muito cinema americano. Ponto. Cinema europeu? Não. Cinema americano. Livro, revista, brinquedo, boneca. Brinquedo importado bom era brinquedo importado dos Estados Unidos. A pessoa que ia viajar, ia trazer coisas de volta, você queria saber se ela foi para os Estados Unidos. Ela ia para os Estados Unidos trazer chiclete. E pasta de dente. E pasta de dente. Você ficava tipo, olha essa Colgate, olha esse chiclete Bazooka. Todo meio deslumbrado, assim. Nossa, eu trouxe camiseta do Looney Tunes. Que demais. E eu acho que esse é um aspecto que a gente não tem mais no momento, sabe? Algumas das principais estrelas da música hoje, por exemplo, não estão tão ligadas mais. Eles têm que passar pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ainda é o maior mercado do mundo. Isso. Mas a Dua Lipa não é americana, o Bad Bunny não é americana, a Rosalía não é americana. O Bad Bunny, gente. É um grande ícone do foda-se dos Estados Unidos. Um grande ícone do foda-se dos Estados Unidos. Eu acho que a gente está vivendo esse momento também no cinema. A gente certamente está vivendo esse momento na literatura. A literatura produzida nos Estados Unidos sempre vai ser importante, super relevante para a literatura ocidental, mas está vivendo um momento de vir cada vez mais vozes do que ficou aí conhecido como resto do mundo. E isso tem consequências, né? Isso. É o impacto que a gente está vendo aí no audiovisual das coisas que estão vindo da Coreia, que pouco antes vieram da China. Teve uma época que a China, né? Ou novela turca. Ou isso, assim, a gente acho que a gente vai falar de Brasil mais pra frente, mas é isso, assim, essas novas movimentos de cultura ganhando espaço no cenário mundial. Inclusive, eu não sei se... Bom, eu gosto de coisa muito trash, né? Acho que eu adoro que a gente sai de um lugar que, tipo, a Gaia tá falando de literatura, o Cris Cabeçudo. A gente a cultura popular. A gente é muito galera. Eu tava vendo... A gente traz Arcrebiverso. Arcrebiverso, lembrando desse grande momento do nosso ano. Peraí, em qual episódio foi esse? Putz, porque a gente também tem que lembrar dos nossos episódios. Grandes momentos. A gente teve um episódio sobre cultura brasileira,
brasileira, Foi o muito segundo. O importante. Cultura Brasileira foi o segundo. Que conversa com muitas coisas que a gente vai falar aqui hoje. E o do Aquebriverso foi quando? Cara, eu eu vou nem lembrar, lembro. deixa eu pensar Tá aqui. Não, bom, foi tá o da bom. palavra, não foi do Brasil, que a gente ficou falando sobre... Foi. Língua Sobre a Viva. língua viva? Foi. Será? Foi. Talvez tenha Talvez. sido. Mas eu tenho uma série muito boa que chama Cat's Eye, que é basicamente... Eles pegaram um formato que os coreanos fazem de construir bandas de K-pop e eles tentaram aplicar isso nos Estados Unidos. Uhum. Então, é muito louco porque realmente foi um formato da empresa, que é a empresa responsável por grandes bandas coreanas. E o cara, que é o chefão, ele está falando em coreano. Tipo, tem uma tradutora com ele, mas ele tá ali, meu querido, não vou abdicar. Estou aqui falando coreano, vocês vão ter que lidar com isso. E aí é legal porque você vê, e quer dizer, é uma banda que tem crescido, elas se apresentaram no Grammy, vão estar no Lollapalooza de 2026 aqui no Brasil. E sem ter nenhum disco ainda, tá? Diga-se, parece que vai lançar em breve. Mas eu acho que é isso, tipo, cara, você vê os Estados Unidos copiando literalmente o movimento que começou na Coreia e aplicando. Tá bom, entendi, é uma coisa que funciona, temos aqui agora uma K-pop americana. Próximo Isso. perdedor, já Muito horário. emenda. Gente, o meu perdedor foi o Compliance. Coitado do Compliance. O Compliance esse ano, ele sofreu. Eu tô me tá? sentindo no Raul Gil. Pra Gente. quem você tira o chapéu? Olha, o Compliance, coitadinho, sofreu, ele penou, entendeu? A gente teve de CEO pegando diretora de RH em pleno show do Coldplay. A gente teve vários momentos, você olha e fala, tadinho, das normas, elas foram assim, a gente teve CMO sendo demitido de bancão. Olha, o Compliance, ele penou, ele sofreu. 2025 não foi um bom ano pro Compliance. Como é que você define compliance em uma frase? Pra quem tá nos Compliance, ouvindo gente, e não... pra quem não sabe, são regras corporativas. Então, são as regras que você estabelece do que é certo ou do que pode e que não pode ali. As Então, boas práticas. As boas práticas têm áreas dentro da empresa que, em geral, comply é você estar de acordo com. Então, você estar de acordo com as regras. E aí, compliance, então, é essa frente de, o que pode e não pode. E aí, as pessoas testaram muito os limites do que não pode esse ano, basicamente. Quando o CEO lá tava no show com a funcionária dele do RH. Do RH. Que loucura. Tá bom? Ele tá quebrando a regra Quebrou de as que não pode se regras. envolver com... E aí a gente teve um grande babado, que foi o caso de um grande banco aí que demitiu seu CMO, falando que foi por um problema de compliance, abrindo pra todo mundo, porque normalmente, não sei se vocês sabem, quando você vai demitir um alto executivo, é muito raro você falar, fez cagada. Você fala, ele tá seguindo por uma nova jornada, novos Passar mais passos, tempo com a ele vai se família. dedicar mais à família. Tem sempre esse discurso que tá meio que... Todo mundo sabe o que significa, mas ninguém vai falar de verdade. Mas eles foram ali, e meteram. Tipo, falaram, é por compliance. Todo o mercado ficou meio que em pânico. Tipo, como assim, gente? Jogaram o cara na roda, assim, foi pra Jesus. Então... Nada aí sozinho. Se vira. O povo... Sabe uma coisa que eu lembrei? Eu não sei se pode estar dentro do espectro de compliance, mas talvez... não sei o quanto vocês acompanharam o maravilhoso acontecimento do roubo do Louvre. Agora, Ai, gente. a hora que eu vi A senha. a senha do sistema de segurança do Louvre era Louvre. 1, 2, 3. Não chega a ser compliance, mas também outra grande sofrido que é o povo do quê? Da segurança. O povo da segurança, é. Tadinha, a galera de InfoSec sofre também. Mas foi só um ano ruim porque foi? Ou por que você acha que o compliance apanhou esse ano? Foi só coincidência? Que ignoraram, né? Cara, eu acho que ignorar sempre ignoram, dito isso. Mas eu acho que as pessoas estavam mais escaradas, talvez. Porque, assim, esse lance do Coldplay foi muito bom. Bom, imagino que todo mundo tenha visto. Porque, assim, o Chris Martin fez uma piada na hora. Ele falou, mano, não é possível, sabe? Mano, ele virou, Ou tipo, eles não são é possível. ou eles são muito envergonhados ou estão tendo um caso. E a galera... Porque o mais legal era o camarote da empresa. Eles não estavam lá, vamos lá, assim, no camarote da empresa, Tipo, só os dois. tinha um bando de funcionário atrás, na hora que o Chris Martin fala, eles são muito envergonhados, só estão tendo um caso. Tem alguma pessoa, não lembro se era um cara, uma mina atrás, assim, tipo, a empresa devia estar puta com essa E eu história. acho que, tipo, é uma coisa de impunidade que existia, Eu talvez. queria saber se esse cara foi demitido, porque é capaz ele ter sido demitido. Ele Se pá. E eu acho que tem um lance de impunidade que a gente viu, e talvez esse foi o ano que vieram à tona várias coisas, e talvez a impunidade perdeu também. Porque aí você viu esses casos realmente gerando repercussão e tendo consequências. Então, pelo lado positivo, o compliance perdeu, mas ganhou, talvez. Eu acho que se, tipo, quando a Gaia perguntar, defina compliance na minha cabeça, vai assim, é tipo a lei, entre aspas, interna da empresa. E aí, essas histórias que você contou e outras, me parece assim, normalmente um cara achar que ele está acima dali. Não, eu sou o CEO. Eu
As leis não se aplicam a mim, as regras não se aplicam a mim. Eu posso fazer o que eu quiser, eu sou intocável, eu sou o CMO que estou aqui há muito tempo nessa empresa, eu fundei essa empresa, sou o CEO disso, então tudo bem, eu saí com... Sei lá, então, narrativas internas da pessoa justificando aquilo e entender que aquela regra se aplica a todo mundo, menos a si mesmo. Você contou a história quando demitem uma pessoa dessa, eles geralmente não falam, eles falam, estão partindo para novos caminhos. Eu lembrei de uma história de um amigo do meu primo, que quando ele tinha uns 20 e poucos anos, ele estagiava no escritório. E aí esse amigo do meu primo contou que teve uma festa do escritório que os caras levaram todo mundo pro Rio de Janeiro, porque o escritório era de lá e tal. E aí teve um advogado desse escritório que, cara, ele tentou pegar, se não foram todas, 90% das mulheres ele tentou pegar aquele dia, o cara tomou umas a mais e tal. E aí todo mundo viu, né? Falou, porra, fulano deu uma exagerada Passamos, né? e tal, né? E beleza, aí passou 2 semanas, rolou aquele e-mail geral, fala, galera, estou me despedindo do escritório, partindo para novos caminhos e tal, e todo mundo, né? E assim, Sabia. ao mesmo tempo que eu não perder, me dá um senso de justiça, sabe? Assim, tipo, acontecer uma coisa dessa, você olha e fala, há regras, olha, as regras estão sendo cumpridas. Então, em certa medida, assim, o CEO eu acho uma coisa muito curiosa. Sobre festa de empresa, minha irmã tem uma fala que é muito simples, mas é muito verdadeira, que é assim, festa de trabalho é mais trabalho do que festa. Então, né? Não se esqueça jamais Lembrem-se disso, crianças, nessas festas festa de finais trabalho de ano, é trabalho e Boa depois lembrança. festa. Fica Pra aqui, festa festa de final de ano. ano, festa de trabalho Isso. ainda é trabalho. Você vai encher a cara, ficar doidão, enfim. Segunda-feira tá Seguro todo de mundo lá de amigos. novo no trabalho. E eu acho que uma coisa curiosa, CEO tem uma coisa tipo, não, porque é CEO, não sei o quê. CEO é um cargo. É um cargo Sim. que pode ser demitido. Sim. Então, isso também é uma coisa pra lembrarmos. Foi um marco nesse ano. Eu diria que entra até na fofoca, por exemplo. O Best Fofoca foi o caso do CEO com a diretora de Com a RH. diretora de RH. Também temos um episódio muito legal de fofoca, Olha aí, mas, ela tá Tá. puxando. mas foi um ano bom pra fofocas, em geral? Aí eu acho que Todo pra ano, quem é né? fofoqueiro, todo ano é um Setorista, bom ano pra setor. fofoca. É. Gente, a gente viveu aí muitos términos bem dramáticos. A gente teve Virgínia, a gente teve... Desde ela terminando um casamento, ela na CPI, ela pegando o jogador. A gente tem uma variedade de coisas, assim. Ela foi uma mulher que entregou O bastante. que a gente tava fofoca. fazendo literalmente antes de começar a gravar? Fofocando. A gente tava fofocando. Fofocas A gente, muito saborosas. essa fofoca, ah. inclusive, a gente não pode abrir aqui, porque nosso compliance não deixa. A Ana tá lá assim, ó. Porque o meu advogado, meu advogado, aquela figurinha, meu advogado não vai liberar, mas sempre muitas fofocas. Acho que esse sempre vai ser um bom ano pra fofoca, se você tem as pessoas certas ao seu lado. É Isso isso. aí. Obrigada por Que estarem gosta- comigo que gosta aqui de trocar fofocando. no É seguro. isso. Essa de festa de fim de ano, Ah. eu trabalhei na agência com um canadense que, enfim, já tinha trabalhado em agências do mundo inteiro, e aí ele estava morando no Brasil e foi na festa de fim de ano da agência no Guarujá. Eu acabei não indo. Aí ele Que é voltou. Acapulco, na verdade. Aí ele voltou. Eu falei, ei, cara, como é que foi? Ele falou, nossa, muito legal, a galera teve show, dançando e tal. Em Londres, é todo mundo indo pro banheiro cheirar cocaína. Eu falei, Ah, nossa! muito Cara, fã. mas pouco a do minha, irmã, ponto. a minha irmã, é que agora ela é sócia, mas antes dela ser sócia do escritório, tinha os advogados e estagiários, mas antes da festa ela chamava todo mundo e falava, gente, ó, pá, festa, Postura, curte. postura. Não, mas, cara, é legal ela ter essa preocupação, Total. porque geralmente a galera mais nova quer só saber de festa, encher a cara e tal, e, pô, é isso, é a sua carreira. Se você fizer uma cagada na festa do escritório, Isso. o pessoal do outro escritório vai saber, e de outro, então... Ela avisava todo mundo, as meninas, os homens, então se comporta, sabe? E rola uma pressão social de leve, assim, porque, em geral, meus times que organizavam essas coisas, porque fica também muito com a galera de comunicação interna, e todo mundo sempre ficava, você não tá bebendo? Então, qual a minha boa prática pra compartilhar, gente? Uhum. Eu tinha um drink, e eu ficava com esse um drink a noite inteira. As pessoas estão bebendo, Metendo estão bebendo. gelo, metendo Ah, gelo. Você vai metendo saúde, gelo, é, E aí total. você, tipo, tô ali bebericando de leve, não vou ficar bêbada, eu tô aqui, parece que estou me divertindo, as pessoas estão felizes, mas não tô perdendo, não. Então, você tá cumprindo o seu papel social na Ó, função. É isso, é É importante. isso. Nota, olha aí, momento responsabilidade nas festas de fim de ano. Tudo bem. Sou eu agora? É você. É você? Um Cara, perdedor de 2025, Gui. Eu não sei exatamente como frasear isso, mas eu acho que o perdedor de 2025 foi o bom senso no uso da inteligência artificial ou a noção da realidade por parte das pessoas. A inteligência, ela morreu esse ano. Porque, assim, de um lado, a gente tem muitas pessoas que usam indiscriminadamente a inteligência artificial para as mais variadas coisas, para fazer terapia. Mandei a matéria outro Sim. dia para você
Pra vocês, a galera que se relacionamentos. relaciona. Eu li uma com a notícia gente. no jornal hoje de uma moça que casou com a Então, inteligência artificial eu mandei uma dela. matéria do Achei New York bem Times louco. com pessoas que se relacionam com agentes de inteligência artificial, como se fosse... Tem um que gera as fotos, inclusive. Cara, Sim. eu ia falar que eu vi um estudo falando sobre o impacto de inteligência artificial na vida sexual. Porque é isso, tipo, a galera começou a fazer pornografia e virou, tipo, uma traição mesmo, Outra sabe? matéria que a gente leu é que pessoas começaram a morrer nos Alpes italianos Ah, a essa me mais, e deixou uma das descaralhada na razões é cabeça, porque a é. galera se prepara como? Pergunta pro chat GPT o que precisa levar, por onde que vai, e confia cegamente. Tem casos menos letais. Outro dia, um jornalista de uma emissora de esportes leu uma lista de jogos em que aconteceu uma determinada situação, que é um time que conseguiu virar um confronto depois de perder o primeiro jogo por três gols de diferença. E nenhum dos jogos que ele tinha lido aconteceu. Ele simplesmente pediu para algum bot gerar uma lista, ele pegou, ele nem conferiu. As pessoas, elas acreditam nas coisas que... Tem gente que usa como personal trainer o ChatGPT. Assim, cara, a gente... Inclusive, usei esse exemplo aqui. Se você se machucar na academia, com quem que você vai falar? Com o ChatGPT? Sacou? Tipo, Sim. então, assim, as pessoas estão usando e perderam completamente a noção do que é razoável e do que não é. E, ao mesmo tempo... gente gerando coisas e você vê vídeos e você tem que... isso daqui, tá ligado? Qual foi aquele inteligência vídeo que a artificial gente ou ficou na não? dúvida? Quem que tinha caído no canguru mesmo? Eu caí no canguru. Ah, boa. Foi isso. isso, Com a Raimundo. passagem. Mas tá cada vez mais difícil. Mas eu queria dar aqui um Aquele mérito, muito sabe? Quem A ganhou... expressão dele é muito boa. Quem ganhou foi a capacidade do Guilherme de sempre trazer uma referência de esporte. Sim. Esse É. homem, ele entrega Não. em consistência. Tem um amigo meu, que é amigo da Gaia também. Oi, Gui! E aí, às vezes eu mantinha esporte no assunto, ele virava pra mim e falava assim, mas você é muito hétero, né? Tipo, Eu consigo a gente ver não pode- a cara a gente não pode dele. mas você negar. é muito Eu hétero, não né, faço a Gui? mínima ideia. Mas aproveitando o que você tá falando, pô, teve um caso agora, acho que faz 2, 3 meses, de um veículo de cultura brasileiro digital relativamente importante, que tá aí na internet já faz mais de 20 anos, que publicou uma lista, não vou dar nomes, que publicou uma lista de livros do ano, alguma coisa assim. Tipo, os livros não existem. Dos 10 livros que estão lá, 8 não existem. E assim, você imagina que é um site que mexe com esse universo e sabe do que tá falando. Não, alguém pegou, perguntou pro ChatGPT e falou, legal isso aqui, vou confiar. Copiou e colou. Mas aí eu vou fazer O que momento... perdeu esse ano foi critério. Mas é que eu acho que tem aí... Camadas. Tem aquela figurinha de WhatsApp... Seu problema é o capitalismo. Próxima pergunta, tipo assim... Aham. Acho que esse caso, por exemplo, não sei o que aconteceu, não sei nem de qual caso você está falando, mas assim, me parece que Eu conto depois. bicho, você tem que publicar 10 matérias por dia, se vira, É. entendeu? Vai. Então não tem tempo de conferir e tal, assim. Eu uso muito o IA para escrever, quando esse programa for, inclusive estará no ar, a comunidade de letramento contínuo, Momento Merchan, minha com a Ana Freitas, IA em curso, então assim... Como chama? IA em curso, Ah. mas não é um curso, essa é a pegadinha. É uma comunidade contínua, porque não era para fazer merchan, gente. Não, mas agora eu quero saber. É uma comunidade onde a gente se encontra a cada 15 dias e tem materiais, tem cursos que a gente joga lá dentro. Não só sabendo que é porque as coisas mudam o tempo todo, como para o lançamento dessa comunidade a gente gravou um curso, tipo aula, eu e Ana falando, e eu tive que cortar coisas na edição porque já estavam desatualizadas no espaço de 30 dias. Mas é um trabalho, eu tenho que fazer fact-checking do que está escrito. E eu conto histórias do tipo, por exemplo, na Ampere a gente grava muito entrevista, e aí depois, eu fui montar um documento, a gente produz um programa de entrevistas esportivas, eu fui montar um documento defendendo uma ideia de esporte, amador, não sei o que lá. Aí eu dei as entrevistas pro ChatGPT, falei assim, dá exemplos onde a pessoa conta, não vou lembrar agora, mas tipo assim, só como o esporte ajudou a vida pessoal dela, um negócio assim, a carreira. Aí eu olhava e falava assim, cara, tá perfeito demais isso aqui, tá encaixando muito perfeitamente no que eu pedi para ele. Aí eu abri o documento, dava Ctrl F, procurava a frase e não tava. Aí eu, ChatGPT, você inventou isso aqui. Você tem razão, porque eu parafraseei. Tá bom, mas agora me dá de verdade. Aí eu dava o Ctrl F no documento, eu não achava. Então, tipo assim, você tem que verificar e reverificar e reverificar. Então, tem usos, tem funcionalidades muito boas e úteis, mas na
pressa, existe um risco muito grande, é isso. Ah, não, me dá aí. Times que viraram o jogo, não sei o que, sei lá. Show, e confiar, e usos até errados, de tipo, dos Alpes Suíços, já tive assim, tem uma Magalu ali na Marginal Tietê. Aí eu, não tem uma Magalu na Marginal Tietê. Onde você viu? No ChatGPT. Então, usos, concordo que as pessoas perderam a noção e confiam demais na máquina. Meu problema não é usar, cara. Meu problema é as pessoas, em geral, aceitam o que as inteligências artificiais te respondem de uma maneira muito incontestável. Não. Porque é muito ChatGPT convincente, falou, né? É muito convincente. Ela é Lembra quando contundente. todo mundo começou? Eu lembro que quando começou o burburinho da Wikipedia, a gente questionava muito. Não, mas a Wikipedia... E eu acho que ela foi evoluindo, uma Sim. coisa mais colaborativa, de ficar mais checar, etc. Mas a gente tinha esse cuidado, tipo, putz, tá na Wikipedia, não é fonte. O pessoal Nossa, podia a começar gente- até mais isso com o ChatGPT. A gente tinha muito essas. Na época tinha o RAW, que se você é um internauta do passado, talvez você tenha conhecido o RAW, Internauta. que Gostei foi da ênfase do passado. do passado. A gente grande tinha rede uma- mundial de computadores. A gente tinha uma redação pequena, não sei o quê, e às vezes a gente encontrava alguma informação na Wikipedia, e isso sempre era uma discussão. Mas a gente pode usar ou não? Não, porque pode estar certo, mas pode não estar certo também, porque aí o Wikipedia funciona assim, não funciona assado. Mas precisa encontrar. Já houve um tempo que você não encontrava qualquer coisa na internet, Isso, tá? uhum. Você ficava em dúvida. Então, concordo com você, as pessoas poderiam ter esse mesmo critério, mas as pessoas estão usando o ChatGPT como se fosse o quê? Uma busca. E não é um uso parecido com o que você tá falando, um assistente. Um Isso. assistente meio jovem, Um estagiário tá meio começando lerdo. agora. Não, mas você é uma tem que treinar. calculadora. Eu falo que é É. como um contador usa uma calculadora. A gente entendeu? fez participou de um workshop que falaram que um bom uso é você ameaçar o chat. Ameaça, Caraca. ele fala, chat, eu vou ser demitido se eu colocar qualquer informação equivocada. Você não pode fazer isso, porque senão eu tô ferrado, não sei o quê. Dá uma ameaçadinha nele, faz umas Chantagem emocional. barganhas, chantagem emocional. Faz uma barganhada, tipo, olha, eu vou te cobrar R$1 cada vez que você me der uma informação errada. Aí parece dar uma ajudada, é isso. Mas Eu achei uma loucura, tá? Ele é muito, eu brinco que é o segredo da minha carreira, é falar as coisas com convicção, né, os maiores absurdos, mas ele faz muito bem isso, assim. Não, exatamente. Pedro Álvares Cabral tinha, não sei o quê. Cara, eu não sei onde é que foi que eu escutei outro dia alguém falando que trabalhava com o mercado financeiro e que o ChatGPT dava conselhos melhores sobre investimentos do que tal. E eu tava tipo, bicho, não é possível Caiu o suor que eu tô aqui. falando com um cara que trabalha no, que eu tô Mas aí, escutando um enfim. cara que trabalha no mercado financeiro e ele tá falando em voz alta que o ChatGPT, sabe assim, como é que Momentos. você, né, se seu consultor do banco, Bom, você se ele escuta era seu ele falando consultor, isso, você já você troca. troca, É. né? Tipo, é isso. E é isso, as pessoas simplesmente, assim, perderam, é isso, se tá lá, beleza, vou escalar os Alpes italianos É e isso. foda-se, entendeu? Porque o ChatGPT tá falando que eu preciso levar 2 meias, um tênis, uma luvinha e tá tudo certo. E que a rota lá passa por tal Isso. lugar, não sei o que, não sei o que lá. Sabia que eu já me dei mal uma vez pegando eu tava na Califórnia, fui fazer trilha. Gente, desculpa, peguei uma outra trilha aqui. Mas só falar, é pré-chat GPT, isso foi em 2011, acho. Fui fazer trilha e achei a trilha no Google Maps. Maps. E fui fazer. E não é que eu me perdi, a trilha tava certa, só que não mostrava que uma hora tinha tipo um puta de um paredão de pedra que não tinha como sim. descer. Enfim, hoje em dia tá ainda mais fácil fazer esse tipo de coisa. E é isso, a gente já fazia esse lance de, tipo, você ficou doente, você põe os sintomas no Google pra ver como é. Eu acho que a gente já exato. tinha um comportamento levemente sem noção. E aí Câncer, agora o chat era veio sempre e deu essa câncer. escaladinha, né? Gaia, Gaia. seu perdedor. Ou perdedora. Cara, eu ia usar o que você falou, a realidade, mas agora você já falou. Mas tem uma coisa que a gente tava conversando mais cedo no almoço, antes da Você gente vir jura? pra cá. Juro que... Eu falei a mesma coisa que você ia falar? Não, foi uma das coisas que eu deixei na minha cabeça. Eu acho, Pô, não era ideia, né? Não, Amizade, tá tudo bem. perdedor foi Não, amizade. Mas uma coisa que apareceu no que a gente estava conversando no almoço antes de vir pra cá, e acho que é bom registrar aqui. Um perdedor desse ano, o trabalho remoto. Ai, tadinho. Aqui Trabalho já. remoto, aqui já os Vai, meninos já Então, trabalham isso, a perdedor. Beach é remoto. remota, tá? A Beach, a Segue gente confia remota. muito nesse rolê do remoto aí, viu? Funciona pra gente. A gente, inclusive, Juro por fez uma Deus. edição da newsletter só sobre isso, há 2 newsletters atrás, que dá uma Assinem a Beatnik, maravilhosa. dá uma explicada em como funciona e por que funciona. Pode funcionar para todo tipo de trabalho, sempre para todo mundo? Não.
A gente teve um evento global de proporções gigantescas que teve que obrigar todo mundo a rever suas formas de trabalho? Sim. Vários lugares tiveram que voltar para o remoto por causa de questões diversas, sim, mas, porra, tem um monte de lugar voltando a trabalhar presencial que não precisava. Não precisava. Pô, eu tenho um ponto. A gente É. viveu na pandemia, não era trabalho remoto, era clausura. É outra coisa. É, sim, Sabe? sim. Tipo, sim. porque eu trabalhava remoto. Eu sempre fui meio híbrida, porque, pelo menos 2 anos antes da pandemia, eu já trabalhava híbrido, porque eu não tinha time aqui no Brasil. Uhum. Até tinha um escritório, mas ele era pequeno, era um time de outro. Eu ia mais pra ver pessoas. Tipo, olha, ver pessoas, sair de casa. Mas grande parte do meu trabalho era falando com pessoas em outros países, então eu trabalhava muito de casa. Só que trabalhar de casa significava o quê? Ah, agora eu vou num café. Eu vou dar um rolê, eu vou num clube, não sei o quê. Sabe, você vai passear, você vai viver a vida. A sua vida não tá presa ali. Eu acho que o que a gente viveu na pandemia foi um total fechamento Sim, em sim. tudo, assim. Então você não podia sair de casa, você tava trancado, você não tinha relações com pessoas fora do seu ambiente, das suas bolhas. Então foi muito difícil. Eu acho que isso traumatizou muita gente, sabe? E empresas que não estavam acostumadas a lidar com remoto foram forçadas a uma quebra muito grande. Porque conforme você vai crescendo, cara, não é nem empresa nova, tá? Para pra pensar nessas empresas antigonas, tipo, sei lá, Sim. uma Oracle da vida que já era gigante e que tem 1 milhão de pessoas pelo mundo inteiro. Todo mundo, em algum momento, vai ter que lidar com a situação de você estar num fuso horário diferente da pessoa que você trabalha. Ou de não estar no mesmo escritório. Não precisa nem ser empresa mundial. Você pega, sei lá, o Bradesco, que tem lá a Cidade de Deus, tipo, que é todo mundo lá. De repente, ninguém mais tá lá. Uma empresa, sei lá, não sei quantos anos tem o Bradesco, mas, porra, um dos bancos mais antigos do país. Como é que você fala pra... Não, agora vai estar todo mundo em casa, tá ligado? Tipo, é muito foda de acostumar. Não, todo mundo teve que se adequar àquela situação de forma emergencial. A gente também, né? A gente Sim. estava trabalhando numa empresa, o nosso escritório ia ser inaugurado na segunda-feira, no domingo. A OMS decretou a pandemia, o escritório nunca aconteceu. Foi uma loucura, a vida teria sido diferente se isso tivesse acontecido, mas enfim. O lance é que a pandemia, o isolamento também mostrou que o trabalho podia ser mais flexível para um monte de gente. E ele veio sendo mais flexível para um monte de gente até agora, mas agora a gente está vivendo a onda contrária, né? Das empresas forçando um retorno, porque, é cultura. Exatamente, Essa eu acho que a cultura sim, tá? Cultura. Mas assim, você precisa estar todo dia no escritório pra ter a cultura? Exato. Cara, às vezes nem estando todo dia no escritório a cultura vai Isso. funcionar. Você tem que ser intencional sobre Sim. como você trabalha a cultura da sua Perfeito. empresa. Não, gera umas bizarrices que nem um cliente nosso que falou: o meu trabalho é ficar fazendo reuniões com pessoas, né, com fornecedores, parceiros, etc., de fora da minha empresa. Então, eu venho para cá para fazer videoconferência, Aham. sendo que não tem sala de reunião. Então ele estava meio que sentado no corredor fazendo videoconferência com a gente. Ele podia estar tranquilamente em casa, mas eles, não, tem que vir aqui para... Enfim, para mim vai desde especulação imobiliária até controle mesmo, microgerenciamento e produtividade. Já escrevi sobre isso, de que os ganhos de produtividade que você tem, se você está em casa, você usufrui desse ganho de produtividade, você vai dormir e na empresa você está lá, você acaba tendo que produzir mais. Mas para mim o principal problema até disso, não nos adaptamos muito bem ao trabalho remoto, é que o trabalho remoto ele funciona bem quando você muda o jeito de trabalhar, que resumidamente é o trabalho assíncrono. Eu vou tirar uma tarefa, você vai trabalhar em cima dessa tarefa e você vai trazer respostas totais ou parciais dessa tarefa. Não é eu chegar na mesa, e aí, tem um minutinho, tal. É um jeito completamente diferente de trabalhar, que empresas no mundo inteiro já trabalhavam assim antes da pandemia. Então, você tem que estruturar o seu trabalho de um jeito diferente. O que acabou acontecendo na pandemia? Não, galera, vai todo mundo ficar com a câmera aberta trabalhando, ou inventaram sistemas virtuais de post-it na parede. Você tentar reproduzir no remoto o jeito de trabalhar presencialmente. E aí dá ruim. Então, as empresas teriam que ter mudado. E aí tem um último post meu que bombou no LinkedIn, era que a Microsoft, que faz o Microsoft Teams, que é essa ferramenta que supostamente deveria permitir que a gente trabalhe de qualquer lugar, falou, não, tem que voltar para o escritório. Eu brinquei, nem a Microsoft gosta de usar o Teams. Então, assim, você tem que mudar o jeito de trabalhar. Errados E foi não estão. onde deu ruim. Quem já usou sabe. Momentos, galera. O Mas grande vencedor do ano foi a Microsoft. Mas eu acho que tem um lance muito difícil, que é essa cultura
geral, de olhar de evitar as pessoas como adultos, sabe? Assim, eu acho que tem uma coisa meio, tipo, uma coisa meio pai e mãe, assim, de ser chefe, de falar assim, não, você não confio em você, partir de um lugar negativo de eu não confio que você vai fazer o que eu te pedi pra fazer. Ou eu te pedi uma coisa, mas eu quero que você faça a coisa exatamente como eu quero, na hora que eu quero. E eu acho que aí Então, mas atrapalha muito o assíncrono. Eu acho que é até pior, assim, é parte de uma noção bem arcaica de tipo, eu estou comprando um número X de horas do seu dia e o que você faz durante essas horas, eu mando, entendeu? Isso, tipo, é isso. E é isso, você não tá... Tipo, você não tá comprando a competência da pessoa. Você não Você tá tá comprando a comprando as horas habilidade. de É as trabalho horas dela. de trabalho dela, assim. Porque é isso. Eu tenho um amigo que trabalha numa grande empresa e aí rolaram umas demissões há um tempo atrás. Eu fui falar com ele. Ele trabalha remoto. E aí eu fui falar com ele. Ele falou, bicho, eu tô com medo de sair da frente do computador pra ir tomar água, assim. Pra ir no banheiro. Fica Porque mexendo no se cursor alguém ali. me chamar e eu não responder em 30 segundos, eu tô com medo de... Assim, sabe? Aí também não adianta botar remoto, entendeu? Tipo... Teve uma demissão em massa numa grande instituição financeira brasileira esse ano que Laranja. passou meio por esse assunto aí, né? Tipo, porque O mouse não mexe. o movimento do mouse, as pessoas não estavam alcançando. Agora, falando assim, longe de mim defender o capitalismo. Ou seja, quem ganhou aqui, moral da história, quem ganhou nessa situação foi o capitalismo, tá, gente? Que sempre ganha. Que sempre ganha. Porém, É. fracassa, fracassará. E né, fracassou, fracassa e fracassará. em Mas tudo tem que uma tocar. história maravilhosa da Rasgar. pandemia que eu amo, porque assim, sim, eu concordo, eu acho que generalizar é foda, mas tem uma história, uma fofoca maravilhosa do mundo publicitário, de tipo, descobriram um publicitário, foi esse ano ou ano passado, não lembro agora. Não, acho que tem tempo. De um publicitário que estava trabalhando em 3 agências diferentes ao mesmo tempo. Que ele era frila, né? Assim, ele tentou lutar provavelmente contra o capitalismo, usou o PJ ali a seu favor e tava trabalhando. Como a pessoa conseguiu trabalhar bem em 3 agências, me escapa, assim. Eu achei uma É loucura. pré-ChatGPT, inclusive, essa história. Mas estava trabalhando bem? Cara, disse que tava. Disse que Tipo, tava, disse a que galera tava. falou, cara, entregava, participava de reunião. Tinha umas horas que dava uma sumida, mas entregava tudo. E eu fiquei, cara, a pessoa entregava, assim. Que é hustler, né? Às vezes tá precisando. É, Às vezes babado. tá precisando. Você não sabe a situação da pessoa. Eu trabalhei com uma pessoa uma época num lugar que a pessoa dava umas desaparecidas, e era uma pessoa de liderança, era bem estranho. Dava umas desaparecidas, usava muito a carta da cólica. Porque, eu tô com cólica. Mas aí tinha cólica várias vezes por mês, a gente ficava meio tipo, Quantas será vezes? que ela tem alguma... Às vezes tem alguma Manda questão, um gastro, né? Manda, olha, eu dou aqui a indicação de um gastro. E uma hora rolou isso, eu tava trabalhando na empresa e numa outra empresa ao mesmo tempo. Olha, fofocas corporativas. Foi bem estranho, a gente ficou bem chocado quando isso rolou, mas tudo fez sentido. Cara, eu eu falei, não sei como essas pessoas conseguem deitar na cama e dormir, assim. Eu ficaria apavorado. Ou em que momento faz Não, isso, e que né? medo as pessoas descobrirem, assim, né? tipo, foda-se, vou trabalhar em 3 As agências. Uma empresas hora vai dar eram merda, mas foda-se, perto, tá no ligado? mesmo bairro. Sério? Um Que aqui, prático, outro né? aqui. Sai de uma Cara, reunião que e vai pra reunião doideira. pra outra. Porque Cara, tem uma boa. Eu tava escutando um podcast de esportes, o cara era funcionário de um time de basquete, se eu não me engano, da NBA. E, cara, descobriram, o cara pagou viagem pra Bahamas, o cara comprou carro. E ele demorou, tipo, uns 8 meses pra descobrirem ele. Mas, assim, o cara gastou, eu acho que mais de $1 milhão, tipo, do cartão do time, que ele era o cara do financeiro do time. O compliance perdendo mais uma vez. E aí esses 2 jornalistas estavam comentando e ele falou assim, caralho, eu admiro muito, porque eu acho que chegou uma hora que ele virou e falou assim, uma hora eu vou ser pego, então, até lá, eu vou meter o louco. aproveitar, tá ligado? Tipo, eu vou pra Bahamas, eu vou comprar carro e foda-se. E aí uma hora ele foi demitido, sei lá, se o cara não foi preso, mas enfim, é isso, assim, o cara mandou foda-se e comprou. Tá certo. Tá certo. E os vencedores, gente? Agora, Nem só a gente então, tem essa isso, tristeza. agora vamos Esse ano vamos também virar. teve grandes vitórias, poxa. Energia Grandes vitórias. positiva. O Quem cinema foi- brasileiro foi um grande vitorioso. Ah lá, gente. isso Meu aí. grande momento de se Foi perguntar. bonito. Ó, daqui 10 anos, perguntar o que você tava fazendo em 2025? Cara, 2025, eu vi o Brasil ganhar um Oscar, sabe? Gente, eu vi, bonito. eu vi a jornada do herói de Fernanda, entendeu? Fernanda Então. Torres, Fernanda 2, que tava ali no mesmo lugar de Fernanda 1. Tudo bem que ela não ganhou, mas no meu coração ela sempre ganhou. A minha versão do fato é que ela Isso, ganhou. isso. Ela saiu vitoriosa, gloriosa, belíssima. Foi roubado. O jeito certo de falar é que o Oscar foi É, roubado. de novo. É, E eu acho de que novo. não só, obviamente, assim, a gente teve um caso maravilhoso de Ainda Estou Aqui, que foi babado, mas a gente teve vários filmes maravilhosos e a gente termina esse ano com uma perspectiva gloriosa.
do Agente Secreto, que provavelmente ainda está em cartaz aí nos cinemas, gente. Vão ver. Não vi ainda, mas verei com certeza. E a gente tem uma perspectiva de Wagner Moura, esse ícone, esse divo, no Oscar do ano que vem. Então, tem eu estou... 3 vitórias aí que eu acho, além da que você falou do cinema. Que uma da Fernanda Torres, que, porra, ela nadou de braçada aí, né, e tal. A segunda é da cultura brasileira como um todo. Sim. Que Brasil eu acho Core. que foi exato. Nosso segundo, acho que o terceiro episódio foi sobre isso. Acho que o Brasil, culturalmente, tá vivendo um momento foda. Segundo ou terceiro episódio foi sobre isso lá no começo do É. ano, porque a gente estreou em fevereiro, e de lá pra cá só É isso. cresceu. E aí tem um outro grande vitorioso, que é o brasileiro na internet, que, tipo, esse ano, assim, Campeão. desculpa, né, quem não é brasileiro, que dó, assim, né? E é isso, assim, eu acho que todos esses troféus compõem o grande... Inclusive, nesse fim de ano, Dua Lipa e Shawn Mendes estavam dando um rolê pelo Brasil como se fossem brasileiros, pedindo seu CPF. Estavam aqui, ó, vivendo a A brasilidade. Dua Lipa tava num pagode ontem. Amigo, super. O Shawn Anteontem. saiu do rolê, tipo, descalço, assim. Eles estão brasileiros, vivendo ali. Eu amei. Dua Lipa podia aproveitar e fazer... Ela faz uns vídeos de literatura muito maravilhosos, assim. Ah, eu Ela sou é, muito tipo, fã da puta, cara, newsletter ela é dela. muito boa. Ela entrevistando, ela é muito boa. Aquela voz sexy, ela é bonita, tem tudo isso. Mas Chico pra Barney além chama ela de disso- Eduarda Filipa. Isso. E ainda é Quem é inteligente, né? Eduarda Filipa, o Chico Barney chama... Por quê? Porque é Porque Dua Dua Lipa. Lipa, O é o apelido, apelido, ele chama o de apelido Eduarda carinhoso Filipa. Dua Lipa. Mas podiam entregar uns livros de literatura brasileira pra ela agora, pra lá. Ela pode voltar ocupar o lá. lugar daquela outra que ficou louca Ah, quando ficou leu... louca. Ficou Talk. Machado de É, Assis. é. Mas sobre cinema brasileiro, sim pra tudo, mas acho que o mais legal dessa história é, de lá pra cá, só melhorou. Não é uma coisa isolada, sabe? Sim. Ah, teve esse filme, bombou muito, daí passou. Não, a gente vai ficar surfando essa onda um tempo. A gente ainda. gostou de ganhar. A gente O gostou bom do de brasileiro é ganhar, que ele, tipo, a gente sentiu esse gostinho, a gente vai viver isso É, aqui. a gente tá vivendo uma fase de muito orgulho de ser brasileiro, que é uma coisa que não acontecia há um tempo. Ai, né? gente, será que ano Então, que vem tem delícia. Copa? Será que a gente mantém esse orgulho de ser brasileiro ainda? Tem eleição Não, também. acho que a Copa. Cara, momentos. a Copa, não, vamos. O que você acha, Gui? Oi? Copa, momento Setorista, esporte. setorista. Setor de assim, esporte. ó, o Brasil não é favorito, mas tem chance. Copa é torneio de jogo curto, são 8 jogos, assim. Agora, antes eram 7, ano que vem vão ter mais jogos, um jogo a mais. Mas é isso, o Brasil tem chance de ganhar contra qualquer seleção do mundo? Tem. Vai ser favorito contra todas? Não, mas tem chance. A Argentina é favorita, a Espanha é favorita, o que não significa... O Brasil era favorito contra a Croácia, perdeu nos pés, enfim. Tem Eu queria chance. É dizer- uma eu caixinha queria de dizer surpresas. que, se vocês É. acham que Gui é setorista vocês vão me ver na Copa do Mundo. Gente, eu sou aqui, ó, Eu Go amo Sports. Copa do Mundo. Eu sou de É. Copa do Mundo, eu saio de verde e Copa amarelo. do Mundo e Olimpíada é um ambiente onde está permitido xenofobia moderada. Então, assim, esse papo de... Torcer pra criancinha torcer o pé. Também está permitido. Entendeu? Então, assim, as regras são flexibilizadas aí durante o período de Copa do Mundo. Eu gosto muito de Copa do Mundo também, e todo Copa do Mundo é a mesma coisa. Eu fico até o último momento ali, meio de braço cruzado, falando, não, esse Sim, ano não. isso aí, eu também. Esse ano eu vou torcer pra uma seleção alternativa, Não, tipo eu não vou nem Camarões. ver, não vou ver. Esse É, eu não vou vou ver. nem Então, ver. brasileiro- Aí no primeiro dia, de repente, eu já tô no boteco vizinho de casa, com blusa, abraçando o garçom, falando, A figura que me irrita é o brasileiro que torce pra Argentina. Vai tomar no seu Não, cu, não, velho. isso aí Assim, é- não vai esse- torcer esse pra é hater. Argentina, velho. Que isso, assim, não existe. mas Os caras foi são bonito rival. a beça ver a Argentina ganhando. Não, não, mas já bosta. da final. Assim, tá. amigo, a gente já não podia ganhar. Então, ver pelo menos um Não, isso, já latino-americano, na eu já achei, tá final eu bom. torci pra Argentina. É, foi Até bonito, porque era a foi França, bonito. enfim, outros papos. Mas É um rancor. Tem alguém mais rancor do que a gente. Isso, Uma coisa isso. colonialista. e, Só não pode torcer pra colonizador. De É, acho resto, que tá isso- livre. então, mas aí é o que eu ia falar, o tipo que fala assim, não, a minha família veio do país X da Europa. Na verdade, Ah, eu eu sou torço pra italiana, eu Itália torço pra porque Tem uma... um vídeo daquele menino, Porque você meu já viu? nono. Você já É. viu aquele vídeo falando é um meme que é o cara que é italiano, ele fala italiano. Sim, Não, sim. porque eu sou italiano, né? Então É. tudo ele fala, a pessoa tá Grazie. trabalhando com ele vira e fala assim, você sabia que eu sou italiano? Tipo, ele só fala disso. Ele tá ligado? subindo tem- numa escada, É, assim, é. porque essa escada me lembra minha Minha nona nona, italiana, Itália, porque não sei o que você quer. E Portugal, Espanha, enfim, todos os países da Europa sempre tem essa figura e o que eu acho bizarro é que provavelmente a família dessa pessoa saiu de lá porque estava passando fome, Exato. veio pro Brasil e não, porque as minhas raízes europeias, vai te catar. Mas outra coisa de cinema e tal de Oscar é como essas instituições, Oscar, Globo de Ouro, Grammy e própria FIFA, entenderam, já tivemos também aqui o episódio que é Soft Power brasileiro, de como o Brasil chega gerando,
transformando um evento que de repente nem ia ser tão legal assim, porque também não teve nenhum grande filme, isso aqui num grande evento, muito comentário, muito engajamento. Então, o reconhecimento do soft power brasileiro... Uma coisa que... O engajamento do brasileiro na internet é um grande vitorioso. Um grande do ano. vitorioso. Então, e uma coisa que já vem acontecendo nos últimos anos e que eu acho que é até mérito do pessoal, dos nossos amigos do Omelete, é o tamanho que a CCXP... Você é maior Ah. Comic Con do mundo. Que assim, isso já tá no calendário mundial, inclusive alguns projetos eles deixam para anunciar aqui, justamente porque eles sabem do engajamento do fã brasileiro, tanto no presencial, no evento, quanto na internet. Então, eles já vêm. É uma tendência que eles já vêm surfando até antes todo da mundo gente, tá, tipo, né? é isso, Netflix, mas também, sei lá, eu lembro que o elenco inteiro de Star Wars veio Isso, É uma loucura, assim, realmente virou... E 2 vezes, porque já rolava isso antes da pandemia. Sim, Durante a sim, pandemia, sim, eles sim. deram uma bela derrapada ali, foi difícil manter, porque como é que você pega um evento Isso. dessa magnitude e de repente faz ele Online. digital? É. 2 vezes. Não é uma resposta fácil. Mas conseguiram virar o jogo e voltar a ser o evento do tamanho que era. Sim. Né, com a importância Inclusive, que você tem. sabe que o maior argumento no meu casamento, do porquê eu sou mais nerd que o Cauã, e meu marido é bem nerd, tá, gente? Mas é porque eu dormi na fila da CCXP uma vez. Aí ele falou que esse é o ultimate, olha, você é mais nerd do que eu. Você já dormiu na fila da Comic Con, eu falei, tá. Eu acho que não tem nada no mundo que me faça dormir numa fila. É que eu não assim, dormi, nada eu no cheguei mundo tipo inteiro. 3 da manhã. O único artista que eu dormiria na fila pra ver morreu, então já me economizou isso. Então, Assim. eu não acho que Que não tem é? nada. O Bowie. Eu imaginava que era. Queria aproveitar o gancho, Ah. então, para dizer que o meu grande vencedor do ano é tudo isso que vocês comentaram materializado em uma pessoa que atende pelo nome de Paulo Vieira, o maior brasileiro vivo. Ai, gente. Eu quase dei esse título para Michel Alcoforado, porque dominou a mídia, dominou esta mesa aqui que estamos gravando. Foi um grande também. É que tem que também. ser o conjunto da obra. Michel conjunto. Conforado lança o Q3 e Q4, Isso, entendeu? isso, Mas isso. o Paulo Vieira, ele vem Não, vem aí, forte aí. é. A geração Exatamente. Michel Alcoforado vem forte. Exatamente. Mas Então, menção Paulo- honrosa. pra Isso, Michel menção Conforado. honrosa, menção honrosa. Inclusive, aproveitar, continuo Michel Alcoforizado da ideia, fico mandando o WhatsApp para ele falando, eu olho para o mundo com a lente coisa de rico, eu fico vendo as pessoas, vou pagar a conta do almoço, coisa de rico, enfim. Aconteceu isso comigo hoje, tá? É. Hoje ela que Eu fui pagou o ser, almoço. porque a gente tem um lance, cada um paga uma vez. Fui ser legal pagar dessa vez, tomei essa. Tomou, rica, humilhando a gente. Não. Mas Paulo Vieira, ele já estamos, sei lá, 3ª, 4ª temporada do Avisa Lá Que Eu Vou. E aí vem Pablo e Luizão, a série do ano. Todo fim de ano eu faço no Boa Noite Internet, faço uma edição da newsletter para quem apoia. Compra do ano, série do ano, livro do ano e tal. E uma das coisas é frase do ano. A frase do ano é Deus me livre não ser brasileiro. A série do ano é Pablo e Luizão. Se você não viu, veja. É incrível, maravilhoso. E vocês estão falando, o momento, quando você lembrar de 2025. Talvez o momento que virou a chave, que eu fico pensando e tal, foi um evento que o Paulo fez com o MM Isidoro na Soho House, que o Paulo foi falar de toda a jornada da criação de Pablo e Luizão e como falar do Brasil e tal, e que, ao mesmo tempo, ele não falou nada que eu já não soubesse, já não tivesse visto, mas ele colocou de uma maneira muito clara, direta, diria até didática para mim, de como ele mostra o Brasil de um jeito que não é pitoresco, de que ele fala, eu vou na casa da tia, ele fala assim, ele já falou isso no Mano a Mano, então não é nenhum segredo, de que o GNT achou que ele ia chegar, no Avisa Lá, que ele ia chegar numa cidadezinha do Brasil, e, ele é comediante, ele vai chegar em cima de um jegue, falar, tia, não sei o que, não, ele chega lá tratando aquela pessoa de igual para igual, porque é onde ele foi criado. Aquela tia com o paninho em cima do bule de café é a tia dele. Então, o pitoresco é quem mora em São Paulo, quem mora no Rio, quem acha que a cidade grande é o Brasil de verdade. Eu passei, inclusive, a rejeitar essa expressão como Brasil de verdade, Brasil profundo, mas ele retratar o Brasil com o respeito que merece, com o orgulho que merece, com humor. O Avisa Lá é engraçado, ele dá umas risadas, ele zoa as pessoas, mas de igual para igual, e a gente respeitar e glorificar esse jeito brasileiro que
não por acaso casa com o que eu falei, o grande perdedor, que é o sonho americano. Assim, não, cara, o legal é ser Brasil. Nossa, que tosco isso aqui. Não é tosco. É tosco dentro da estética Hollywood, TV, filme enlatado. Mas isso aqui é o Brasil, então precisamos respeitar o Brasil. Então, assim, veja a Avisala que eu vou, veja Pablo e Luizão, escute a entrevista dele no Mano a Mano, foi o primeiro episódio da temporada. Ele fala de várias outras coisas. E é um cara... E aí, nesse dia, na Soho House, tive a oportunidade de trocar ideia com ele. A gente juntou uma galera lá e jantou. E eu brinco assim, tem aquele ditado, sei lá, não conheça seus ídolos, que você pode se decepcionar. Ele é aquilo mesmo, é um querido, tem um dos abraços mais fofos e aconchegantes do mundo. É engraçado, é inteligente, é um cabeçudo. Então, assim, ter ido esse dia, ouvir a palavra de Paulo Vieira, mudou meu ano e, assim, vai impactar meu trabalho no que vem e tudo, assim. Eu acho ele um cara foda. E, de novo, pela 20ª vez, o que ele fez em Pablo e Luizão é absurdo, assim. Eu tô amando a vibe ufanista, tá? A gente tá Ufanista, muito Brasil aqui. Falando, mas só queria aproveitar e perguntar uma coisa muito pontual. E a newsletter dele, como vai? E eu não... Porque ele fez uma edição e não fez mais. Então, Paulo. Paulo, e aí? Paulo? Momento... Parou no newsletter. auge, né? Você Embaixador da precisa, newsletter. você precisa parou de uma no ajuda auge. com o Substack? Fala com a gente. Ele A é gente famoso. ajuda. Mas eu preciso dizer que, assim, Pablo e Luizão, pra mim, foi a essência do Twitter que deu certo, assim. Também. Eu lembro de acompanhar e era O tão Twitter que gostoso. queríamos, né? Gente, porque essa história começou como uma thread no Twitter, gente. E ela foi vivendo, assim, por anos. E você acompanhava por anos. E era uma coisa deliciosa. Eu lembro de seguir e amar. E quando surgiu a ideia da série, achei tudo, assim. Porque Então, mas- é uma história muito E maravilhosa. assim, é a prova de que tudo que começa em thread no Twitter dá certo. A Deia tá aí. É, Tudo, olha aí. nunca, nada Nunca que dá veio do nada Twitter errado. fracassou. Nada. Mas ele contou lá na Sorro que ele já tinha tido a ideia da série, ele entendeu que ninguém ia comprar aquela série, até porque na época ele não era ninguém na Globo, e ele, então eu vou lançar no Twitter, eu vou fazer... Então ele, cara, além disso também é isso. Paulo Vieira é um homem com um plano, a man with a plan, assim. E aí eu fiz isso, aí depois eu fiz aquilo, aí eu fui pro BBB porque eu precisava que os patrocinadores vissem a minha cara. Cara, é um Estrategista. plano estrategista, ele é foda. Liga Paulo Vieira com o Contra- esporte agora. Não, eu vou falar de esporte, mas eu vou falar o grande vencedor pra mim de 2025, é o mercado de conteúdo de esporte. Olha aí. Boa. Esse ano a gente teve aí a consolidação, acho que suprema da Cazé TV, mas teve outros movimentos e eu assim, é uma coisa, a gente faz conteúdo nessa área também e a gente teve algumas outras movimentações, outros players surgindo. Uma das coisas que a gente até comentou um pouco antes, mais cedo hoje, é que o esporte ele é uma das coisas que está imune ao streaming, né? O evento ao vivo, Uhum. ele é imune ao streaming. Na verdade, ele é imune no sentido assim, ele nunca vai perder a relevância porque um evento ao vivo ele só tem valor, o maior valor dele é quando ele está A acontecendo. mesma coisa Cê- vale inclusive pro Oscar, né? que a gente falou. Exato. E aí, depois você pode até assistir um jogo que já aconteceu, mas hoje em dia é impossível você não saber o resultado depois que o jogo acaba, né? Então, todos os players do mercado estão sacando isso, os streamings estão se degladiando por eventos ao vivo de esporte. A Cazé TV transmite coisas que até outro dia cara, eles transmitem Gente, tênis de campeonato mesa. surf, eu amo umas Não, coisas... mas surf ainda tinha o Sport TV de vez em quando. Assim, tênis de mesa, gente. Hoje você quer ver o Hugo Calderano, que é um dos melhores mesatenistas do mundo, jogando, você assiste ao vivo. Cara, há 5 anos atrás, isso era absolutamente impensável. A Cazé TV tem muito mérito nisso, assim, de ter comprado essa cultura de esportes olímpicos, de transmitir coisas, esportes que não eram tão comuns, de você conseguir assistir. O Sport TV, obviamente, sempre transmitiu vôlei de praia, até a Globo transmitia domingo de manhã futebol de areia e tal, mas assim, hoje em dia, basicamente, todos os esportes olímpicos você consegue assistir, não só na Cazé TV, porque daí outros players começaram a sacar e falaram, opa, né, tipo, tenho que ir atrás dessas coisas. A gente sempre falava que o brasileiro, quando chegava em Olimpíadas, chegava com a pressão do mundo, porque tirando os esportes tradicionais, você nunca sabia quem eram os caras, e aí você assistia e falava assim, eu quero ganhar. Aí o cara não ganha, fracassou. Pô, você não viu os 4 anos que o cara passou até chegar lá. E hoje em dia você consegue, além da Cazé TV, dos canais tradicionais, você tem grupos como Globo, ESPN,
mergulhando de cabeça no YouTube. A Globo literalmente criou a GeTV para fazer algo que eles deveriam ter feito alguns anos atrás e que eles mesmos assumiram no vídeo de inauguração, falando chegamos atrasados e tal. Galvão sentiu. O vídeo começa com Galvão, aí ele falando fala Tino, sentiu. Que a Globo falando acusamos o golpe e termina com a Regina Casé com uma camisa escrita GeTV, porque, né, e tal. Regina Gé. E aí você tem a NWB sendo vendida pro grupo, acho que foi pro Ola Sports, que é dono da N Sports, você tem a X Sports, que é um canal aberto novo. Então, assim, o momento é muito propício para a criação de conteúdo de esporte. Hoje você tem possibilidades de transmitir esportes que antigamente você simplesmente nem cogitaria transmitir, grandes players no mercado, uma força muito grande do evento ao vivo, assim, todo mundo quer o quê? Direitos de transmissão. E aí é óbvio que você tem também criadores de conteúdo que vão comentar aquelas coisas, que vão viver dentro desse ecossistema. E assim, o ano foi muito bom e a tendência é que melhore cada vez mais nos próximos anos. Eu acho que é muito isso, assim, o poder do ao vivo. Assim, as redes sociais tornaram eventos de esporte must-see TV, assim. Mesmo que você não goste de esporte, tá todo mundo vendo. Eu cito sempre o exemplo, teve um Super Bowl, isso é na época que o Everaldo, que hoje é do Grupo Globo, narrava futebol americano na ESPN, que agora tá na Globo, né, futebol americano, e o bordão dele, quando alguém era muito bom, ela falava, fulano, você é ridículo. E aí, teve um Super Bowl, que o show do intervalo era da Lady Gaga. E aí, o público gay foi assistir, porque, pô, é o show da Lady Gaga ao vivo no intervalo. E ele, a hora que ele volta, ele fala assim, Lady Gaga, você é ridícula. E os caras destroçaram ele nas redes sociais, porque acharam que ele tava falando e era o bordão dele. Mas daí em diante, só cresceu. Os shows do Super Bowl, todo mundo pra ver, mesmo quem não gosta até de com futebol coisas americano. tipo, que não é novo, Drive to Survive, então você conseguir Salvou a Fórmula 1. expandir isso, você conseguir expandir o esporte para além do momento da partida, você ter jeitos diferentes de você se relacionar com o esporte. E é a coisa que também a gente já falou aqui, que é a frase do Chico Barney, dita nessa cadeira que eu estou sentado, que é as últimas grandes fogueiras, onde todo mundo senta em volta para. E ele estava citando o BBB. Não, é a última grande fogueira não esportiva da televisão. Assim, não, agora vai todo mundo parar para acompanhar o BBB. Porque é isso, essa sensação de estar vivendo aquilo junto. E não, você viu o The Studio? Ainda não vi, tô esperando, tô vendo. Não, cara, é agora. Você viu o BBB hoje, amanhã você perdeu. Então, assim, e o esporte tem outra coisa que a gente falou também, que ele é mais imune à treta, porque uma coisa é você patrocinar um artista, um creator de treta, o poder da treta. Você patrocina uma personalidade da música, da arte e tal. Aquela pessoa fala uma coisa que desagradou tal público, aquele cancelado, boicote e tal. O esporte ele tá acima disso. O jogador cometeu literalmente um crime. Cara, beleza, esse jogador não faz mais parte do elenco, mas o time continua, o campeonato continua, o título está em jogo, a paixão está em jogo. Então, o esporte também tem essa característica atrativa até para as marcas de não, eu tenho a atenção das pessoas, eu tenho a paixão das pessoas e eu ainda estou meio que blindado. Até no o próprio episódio de treta a gente falou da briga que teve na luta de boxe patrocinada, a marca fala, cara, eu estou apoiando a luta, eu estou, sabe? Detalhe que depois disso os dois fizeram propaganda Fizeram- do Sim, BBB sim, juntos, né? Quando a gente gravou não Não tinha tinha. feito ainda. Então, assim, o esporte tem essas vantagens, não à toa tem tanta gente, como o Gui falou, investindo tanto dinheiro Dá um assim. tremendo episódio. Tem um episódio aí Olha aí. para 2026 de esporte, narrativa, Boa. como comunicar. Mas eu queria aproveitar uma coisa que você falou, que é a Grande Fogueira, para minha personalidade vitoriosa do ano, que junta Brasil, junta o conceito da Grande Fogueira, junta o conceito do ao vivo, que foi a Lady Gaga em Olha, Copacabana. putz, sim. Eu tava. Vitória. Eu tava, Eu não gente. fui, eu jamais iria num evento desse tipo. Não tenho essa energia, mas eu Não, até acompanhei. porque se você parte fosse, não ia das nem 3 conseguir milhões de pessoas enxergar. que viveram este momento. Mas acompanhei a distância, porque eu gosto muito da Gaga. Acho ela foda, acho que ela tem uma história foda e... Vou contar uma coisa aqui, hein?
A minha performance de Bad Romance no karaokê é coisa lendária. Olha aí, Tá no meu ridículo. playlist. A gente precisa fazer um karaokê sobre isso. E eu achei foda, achei lindo vê-la lá, o disco novo, tudo. Lembrando que assim, a gente tá falando de muita coisa aqui que aconteceu, que é 3, que é 4, mas isso foi lá no começo do ano. Foi abril, né? E foi abril, não foi Ou fevereiro? maio. Acho que começo de maio. Meio que Tava feriado frio? 1º de maio. Acho que era feriado 1º de maio. Tá, beleza. Não tava frio, tava gostoso, tava delícia. E eu achei lindo demais de ver tudo. É uma coisa que só poderia acontecer aqui. Cara. É uma coisa... Foda-se os Estados Unidos, não foi lá. Peraí, Madonna foi ano aqui. passado. Foi ano Madonna passado. foi ano passado. É. Sabe A qual é? Madonna capinando o terreno É, pra pra outra. variar, Como né? sempre, é o papel Madonna dela. sempre. Precursora. Maravilhoso o da Madonna também, mas a Gaga, cara, o disco atual que ela drama. lançou, todo o drama ao redor dela, ver a carinha dela ali, muito feliz, sabe? Olhando aquele público daquele tamanho cantando. Mas aqui, gente, isso foi uma coisa. Eu sou muito fã de show, pra quem já ouviu isso aqui, eu vou em muito show. E eu acho que a coisa mais legal do show é essa sensação de você fazer parte de uma coisa maior. Sim. E eu acho que eu nunca vou viver uma coisa como aquilo, sabe? Sim. Cara, eram 3 milhões de pessoas e eu tava muito pra trás. Tipo, eu não tava lá na frente, na área VIP. Mano, eu tava, tipo, muito telões e telões pra trás. Então eu não dava nem pra enxergar direito, Não, assim. tem gente que chegou, Você- tipo, semana antes pra É. ficar lá. Era um negócio Não, absurdo. Eu vi o assim. palco bem de longe, eu tava do lado de um telão. Mas, cara, mais do que ver a Gaga, a sensação de fazer parte de uma coisa maior do que eu. Eu lembro de Born This Way, assim, tipo, todo mundo pulando, eu olhava, eu comecei a chorar, meus amigos começaram a chorar. A gente se olhava, tipo, a gente tá vivendo esse momento, assim. E é engraçado porque depois disso, todas as festas ou qualquer coisa que eu tô com algum amigo que foi comigo e toca a Gaga, a gente se olha com uma cumplicidade de aí a gente viveu isso juntos. É, foi muito lindo, realmente foi um grande marco. E esse ano. tem um outro aspecto que eu acho muito bom, e daí cabe pro da Madonna no passado também, né? Porque são coisas que se encaixam. Que é, a gente veio de vários anos de ataques muito intensos à diversidade, assim, e daí ver... Estamos ainda, né? Estamos ainda, infelizmente. mas ver as pessoas ocupando esses espaços é praia de fucking Copacabana, sabe? As pessoas ocupando esses espaços com essa dimensão, eu acho muito lindo, assim. Espero Não, que isso foi. aconteça todo ano. Tinha uma thread, não sei onde é que foi, com áudios de moradores de Copacabana que circulavam em grupos, e assim, muitos crimes sendo cometidos nos áudios. Crimes de ódio. Tipo, todos Mas os eu tipos preciso de dizer que a gente crime, só tá? olhava pra esses olhos e falava, vocês vão ter que me engolir. Os caras comentavam no grupo do condomínio e de alguma amo. forma isso ia chegando Sim, e os caras sim. iam postando, assim. Eu amo. Mas sabe uma coisa que eu acho que Madonna foi muito melhor do que Gaga? Que não me cancelem, gente, por favor. Mas eu acho que é as marcas. Porque teve tá. um lance do show da Madonna, seus 50 anos lá. 100 anos do Itaú, desculpa. Sim. 100 anos do Itaú. Que foi realmente uma coisa gigante, sabe? Eu acho que a marca abraçou a narrativa tão bem. Amarrou em todas as outras iniciativas que eles fizeram desse centenário. E foi muito bonito de ver como eles aproveitaram isso. Eu acho que no da Gaga, as marcas aproveitaram meio mal. A Corona foi uma das patrocinadoras. Ano passado tinha sido a Heineken e o Itaú, esse ano foi a Corona. Eu achei que, assim, ficou aquém. Acho que poderia ter sido muito melhor, sabe? Não senti... Tava pela cidade faz um tempo, porque meio que emendou o Web Summit, que é tipo o Lollapalooza do povo da inovação, gente. Tava todo mundo lá. E aí já emendei na Gaga. E foi, já estava na cidade faz um tempo. Não senti que teve tanto esse burburinho quanto do outro, assim. Muito provavelmente isso tem a ver com a própria questão do Itaú, mas eu ia argumentar aqui que o nome da Madonna é maior que o nome da Gaga, mas não é, cara. né? Não Eu acho que foi isso. só assim, Não faltou tô criticando aproveitar. a Madonna, Talvez tá? entre o- Madonna, minha mãe, cresci tendo a Madonna como referência, é a maior de todas. Mas acho que na faixa etária de tomada de decisão, talvez isso seja verdade. Mas né? eu acho que não. Mas eu acho Gerações que daqui diferentes. 50 anos, quando for discutir, acho que a Madonna, de novo, não é meu universo, mas acho que a Madonna, porque ela foi ela abriu tanto esse terreno, Sim. ela vai ser o nome, acho assim. Não, eu vai, acho que vai, a música vai. é o nome mais importante do que o da Lady Gaga. Eu não tô julgando... Vai ser tem- cancelado. Não, Eu vai ser acho que cancelado. a Lady Gaga concordaria com você. Assim, daqui 50 anos, as pessoas olhando pra trás falam assim, quem foi maior? É porque Acho que não Eu tem acho que essa treta. sim. Assim, eu sei que a galera adora umas tretas, eu não acho que existe. Pra mim, foi muito uma questão de timing. Tipo, o centenário do Itaú e Sim. como o Itaú usa bem não, o budget pro show, deles pra claro, fazer, eu acho que faz diferença. Eu tô falando como
importância no cenário da música e da cultura mundial, assim, porque o que a Madonna fez na época que ela fez era tipo era absurdo. É o famoso... A Madonna viveu um outro momento Exato. midiático, Com comportamental, AIDS rebentando, etc. sabe? Tipo, sim. e ela cantando aquelas coisas e tal. Eu acho que tem isso. Assim. Maravilhosa, eu gosto muito da Madonna, bicho. E a Lady Gaga, a versão disso na época dela. E aí eram outras discussões que estavam acontecendo, e inclusive disso, de identidade, de pessoas que se sentiam caladas, e toda a história dela de Little Monsters. Somos todos monstrinhos e tal, rejeitados. Não, eu acho escuto muito Lady foda. Gaga no meu carro, eu adoro, assim, acho muito exalando a heterossexualidade. Eu adoro Lady Gaga, bicho, sério. Não, é adoro. foda. Eu acho ela foda. Mas queria dizer que esse ano foi um bom ano da minha vida de fã de pop, porque eu vi Lady Gaga e Beyoncé, gente. Então eu termino o ano glorificada aqui, feliz com as decisões que me trouxeram até aqui. Mas eu tô ansiosa pro ano que vem. O que vem, gente? O que vem? Copacabana. Marcas, usem melhor essa oportunidade, sabe? Puta, espero que não seja uma banda de rock de uns velhos quarentão, assim. Espero que seja uma coisa legal. Eu mas, tenho enfim, fofoca, depois eu te tá conto. bom. Boa. Falando em ano que vem, vou pedir pra vocês, um de cada vez, fazer. Pode ser uma promessa, um projeto, um combinado, pode ser quero meditar, pode ser fazer academia, pode ser uma dessas promessas meio lugar comum de começo de ano, mas pode ser um projeto que você queira desenvolver, enfim, uma coisa cada um. Eu começo? É. Cara, eu quero tirar mais coisa do papel. Tipo, Fala uma coisa que você quer tirar do papel. cara, eu quero tirar o conceito que a gente tava discutindo da Ampere pro futuro, Tá. assim, tal. A gente tá num momento de reposicionar a Ampere e ainda precisamos conversar, mas assim, a gente já tá conversando sobre isso há 2 anos e acho que ano que vem vai ser o momento de realmente tirar isso Vem, do papel. galera. Boa, vem aí, hein? boa. Jogando pro universo, é isso. É isso. Cris. Eu sempre falo que eu terminei 2024 assim, cara, tá tudo certo, olha os projetos que a gente fez, na Ampere tá tudo engatilhado, e 25 foi bem... Um chute Vem no aí, dente. vem aí. Acho que agora voltamos para esse momento. Tá tudo muito bem engatilhado, então, óbvio, concordo com o Gui. Mas você falou de específico, assim, eu quero... Aliás, antes, 2025 foi o ano que eu consegui cuidar da minha saúde e alimentação, parei de beber, parei de consumir açúcar e tal, virei o amigo do Lelé do Cocaína não também? como açúcar. Isso eu já... Não, brincadeira. Então, se conseguir dar uma olhada pro meu corpo, pra minha saúde, e conseguir finalmente chegar num grande ponto de interrogação que eu tenho há muitos anos, que é qual o livro de não ficção que eu vou escrever. Já sei qual é o livro, então compromisso Vem, público olha aí, que você vem tem aí. concorrência agora. Mas os meus são ficção. Ah, A gente tá atuando em histórias Ali eles estão diferentes, trabalhando, a gente trabalha juntos. A gente trabalha junto. Isso aí. Então, Mas é pra lançar ano que vem. vem já? Ou pra escrever ano que vem? Não, vou escrever durante o ano, mas acho que não vou precisar de um ano para escrever, não. Aí vamos ver. Aí a Gaia agita os contatos. A de gente editora. fala disso. Boa. Olha que chique. E o seu? Cara, acho que talvez uma grande meta pro ano que vem é uma meta que já existe faz um tempo. Passei por um drama uns anos atrás, muito parecido com o Cris, de ter lances de saúde, burnout, de não me cuidar. Então tem sido um exercício a cada ano de saber respeitar meus limites. Então, eu acho que pra tudo eu também tenho FOMO. Quero estar em todos os lados, todas as partes. Então, talvez aprender a falar não mais, respeitar meus limites. São coisas importantes que tenho tentado exercitar e quero exercitar cada vez mais em 2026. Bem específico também. E você? Cara, Gente, tem uma coisa super específica que eu vou assumir um compromisso público aqui, porque é uma parada que é só pra mim e que eu quero muito fazer ano que vem. Que eu tenho exercitado de novo... Pra você que me conheceu agora, talvez não sabe, mas eu venho do jornalismo musical. Eu escrevi muito sobre música na vida, muito. Até uma hora que eu olhei e falei, eu não quero mais fazer isso, porque eu não aguento mais ficar falando de banda, que saco. Mas ano que vem, 2026, em janeiro de 2026, faz 10 anos da morte do Bowie. E o Bowie é o artista da minha vida, Foi assim. onde, inclusive, o universo foi Foi, pra depois baixo. de começo de 2016 que tudo começou a dar errado. Ele tava aqui segurando o A universo pra realidade. gente, daí ele vazou, enfim. Olha onde estamos. Mas o Bowie é um artista muito importante pra mim desde a infância, desde quando eu vi Labirinto.
até hoje. Ah, legal. E eu já li incontáveis biografias, vi todos os filmes, enfim. E quando eu trabalhava na TV, eu tive um projeto uma época que era o David Bowie do Dia. Que todos os dias eu escrevia uma coisa sobre o David Bowie pro site da emissora. O site da emissora não tá mais no ar, não dá pra encontrar isso e eu também não salvei. E eu quero refazer isso na minha newsletter, no meu Substack. Animal. Falar uma Que coisa legal. sobre Bowie toda semana. Olha isso, que é compromisso. Tem muito assunto, bicho. Dá pra ficar fazendo isso o resto da vida e não esgotar o assunto, porque ele teve uma carreira muito, muito, muito rica, para lados diversos, né? Ele cantava, compunha, produzia, mas ele também era artista visual, ele também era ator, ele também era produtor, ele também colecionava arte, ele também era ligado em moda. Então, enfim, tem de fato muita coisa pra contar sobre ele. Mas por que eu tô falando isso aqui? Porque falar isso aqui no podcast pra vocês é uma forma de eu realmente fazer, gente. Cobrem ela, gente. Vocês podem me cobrar. E dito isso, galera, qual é a palavra do episódio? Porra! Guilherme, vamos falar. Não é porra a palavra, peraí. É que eu Pode tinha ser. parado pra pensar. Não, qual que você falou que é? Promessa, né? Promessa pra... Promessa. 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 Não, eu acho que mais promessa sua Promessa. pra 2026. Bota Quero na- saber nos Conta pra comentários. boa. Conta pra gente, sim, Aí. boa. Boa, né? Em vez de ter uma palavra, a gente A quer gente saber. se cobra. A gente cobra vocês também. Isso, é sobre isso do final de 2026, a gente pode voltar nesse assunto, a gente vai voltar e cobrar todos vocês. E aí, E voltamos... jogar na sua cara. E jogar na sua cara. Voltamos em 2026, supostamente com os desafios da comunicação Pra seguir uma para tradição, 2026. seguindo uma grande Começamos tradição. assim. Conta aí seus desafios também, ajuda a gente a fazer a pauta do ano. Isso, a gente volta no começo de 2026, a gente ainda não tem uma data, mas ali no começo de fevereiro de 2026, porque a gente estreou Dia em 4. 4 de fevereiro de Um 2025. grande marco. Então a gente vai fazer aniversário ano que vem, voltando com o primeiro episódio do ano, falando sobre os desafios da comunicação de 2026. E você pode, por favor, participar, nos alimentar, mandando quais são os desafios que você está enxergando. Pode falar sobre inteligência artificial, pode falar de política, Compliance. pode falar de compliance, pode falar Copa. sobre Copa, sobre cinema. A gente vai estar vivendo ali a corrida do Oscar loucamente. Carnaval, pode falar sobre, enfim, não tem assunto proibido, tá bom? E a gente se vê então. Feliz ano novo! É isso aí, Feliz ano novo, Obrigado tudo pelo de ano bom. aí. Obrigada pelo a ano, vocês. colegas. Obrigada Foi muito pelo- agradável gravar um com ano de vocês. mesa. Um ano de mesa. Boa. Parabéns. É isso, Um brinde, né? gente. Um brinde. Feliz ano novo! Feliz ano novo.